Amém, amados irmãos, graças a Deus. Como é bom poder adorar o Senhor, só Ele é digno de honra, aleluias. Só Ele é digno de glória. Gálatas capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Aleluias. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimados. Se não tivermos desanimados. Gálatas 6:9, somente até aí. Pai, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e a tua presença é real, Senhor, neste lugar. Derrama o teu Santo Espírito, ó Deus, em nossas vidas, em cada pessoa que está nos assistindo. Venha nos encher, e que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Fala conosco, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, nós declaramos, ó Deus, a tua unção, o teu poder sobre nós e através de nós. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. E podeis assentar. Os irmãos que nos assistem, não deixa nada nem ninguém roubar a sua atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando conosco. O apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele escreve essa carta aos Gálatas, e ele começa ali no capítulo 6, a partir do versículo 2, dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E os nossos dias são os dias que a gente tem tido dificuldade de carregar as nossas próprias cargas. As cargas têm sido muito pesadas, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse: olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O Senhor não nos prometeu um fardo pesado, Ele nos prometeu um fardo leve. Mas pastor, como que nós vamos adentrar a esse fardo leve? A fé faz com que a gente ande sobre as águas. Fisicamente falando, isso é impossível. Aliás, isso é possível, você andar por sobre as águas, só se ela estiver congelada. Não é assim? Mas fisicamente falando, é impossível o homem andar por sobre as águas.
Por quê? Porque a lei da física não vai deixar, né? A água, ela é mais maleável, então a tendência do corpo pesado é descer. E então o Senhor muda a lei da física através da fé. Então quero dizer para você que se o teu fardo for pesado, ele vai ser pesado para você, mas para o nosso Deus ele é leve e suave. Ele está dizendo que por mais que o meu fardo seja pesado, se ele entrar no negócio, ele vai te dar força e ele vai se tornar, meu irmão, muito leve. Em nome de Jesus Cristo, diga: eu recebo essa palavra. O fardo é pesado para nós que somos pequenos, mas para Deus ele é muito leve, ele não tem peso algum. Então a gente tem que entender e viver mediante a fé, porque se nós não tivermos fé, nós não podemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A gente tem que entender que a gente não pode, meu irmão, nunca lutar as nossas lutas sem entusiasmo. Quem já assistiu uma luta de boxe aqui? Levanta a mão. Já assistiu? Ou uma luta de MMA, essas lutas de esporte, né? Falando de esporte. Quando o lutador entra no ringue lá, ele entra desanimado? Por quê? Porque se ele entrar desanimado, ele já caiu por terra, meu irmão. E aí eu pergunto para você nessa noite: por que as tuas lutas tu está desanimado? Pastor, só vive na luta. Então vai para cima, irmão. Lembra de Mike Tyson, irmão Geraldo? Era 20 segundos, meu irmão. Por quê? Porque ele ia com ímpeto, com toda a força dos músculos dele. Não dava tempo não. Então, se a gente entra num ringue espiritual, a gente tem que ir na força do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Olha, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos a quem tu tens afrontado, hoje colocará a tua cabeça nas minhas mãos, aleluias. Golias enfrentou o exército de Israel 40 dias afrontando, falando que não tinha homem em Israel. E um homem de 1,60 m, um mancebo, um jovem, chamado Davi, com uma pedrinha derruba o gigante. Por quê? Porque ele tinha fé. E na luta, meu irmão, que ele enfrentou, ele não foi desanimado. Então quero dizer para você que o desânimo não pode deixar você, meu irmão, paralisado. Você tem que vencer o desânimo, porque vai ser o seu primeiro inimigo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu devido tempo nós vamos colher, se não houvermos desanimados. Se a palavra é que nós não podemos desanimar, porque se você desanimar, você não tem promessa cumprida na tua vida, você não tem colheita na tua vida. Mesmo que você plante, a Bíblia diz no versículo 9: no seu tempo nós vamos colher. Colher o que? O que você tem plantado. No versículo anterior diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Lembra no início do culto, quando eu falei daquela mulher, a sunamita, é sunamita mesmo, né? Aquela mulher de Sunã, que construiu uma casinha, construiu um quarto, na verdade, para o profeta Eliseu. Ela plantou em uma terra fértil. É princípio de Deus. O crente que vive por princípios, meu irmão, ao seu tempo, se não desanimar, vai colher.
A Bíblia é cheia de princípios espirituais, mas as pessoas querem viver os princípios mundanos e querem colher as coisas espirituais. Olha só, no versículo 8 diz: porque o que semeia na carne, o que planta na carne vai colher na carne corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluias. Então planta no Espírito, meu irmão. O que é plantar no Espírito? É plantar princípios do céu na terra. Entenda essa chave. Isso é uma revelação do Espírito Santo de Deus agora, é fresquinha. Princípios são sementes eternas que você planta na terra, mas que colhe na terra e no céu. Anotou? Quando você age por princípios, a sua colheita não é só na eternidade, começa aqui e perdura para a eternidade. Quem colhe, quem planta na carne, planta coisas mundanas e vai colher a corrupção, mas quem planta no Espírito, do Espírito colherá. Você está entendendo? Ainda que o fardo seja muito pesado, ainda que o objeto ou montanha seja intransponível, não é na sua força, é na força do grande eu sou. E tem alguma coisa pesada para ele? Não tem. É por isso que ele diz: se tu tiveres essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para os montes: se lancem no mar, e eles vão se lançar no mar. Princípios, querido, abre os céus. O apóstolo Paulo, querido, é tanta riqueza. Olha, são 13 cartas do apóstolo Paulo. É o homem que mais escreveu livro na Bíblia. São 13. E toda a nossa doutrina teológica, basicamente, foi o apóstolo Paulo que nos deu, através do Espírito Santo. E você pega aqui Gálatas capítulo 6, você lê o livro de Gálatas, você vai ver, meu irmão, coisas tremendas. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3 e 4 que pela fé nós nos tornamos herdeiros de Abraão, herdeiros de toda a promessa. Ou seja, eu não preciso ser judeu para herdar a promessa de Abraão, eu preciso apenas crer que Jesus Cristo é o Senhor, e eu me torno um zambujeiro bravo, enxertado na oliveira, e eu vou beber, eu vou comer da mesma fonte que a raiz de Abraão. Toda a promessa que diz: e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, ele está falando assim: querido, seja uma bênção para o teu irmão, seja uma bênção para a tua igreja, seja uma bênção para o teu pastor, seja uma bênção para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Ou seja, plante coisas boas, carregue, seja uma bênção, plante em terra fértil, porque ao seu tempo você vai colher. Nós estamos falando aqui de semeadura e de colheita. E ele diz mais: cada qual vai levar sua própria carne, que é instruído na palavra reparta todo. Esses versículos aqui, alguns riscam da Bíblia, né? Quando diz assim: o que é instruído na palavra reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Está escrito aí na tua Bíblia? Tá? Está escrito aí, Renatinho, na sua Bíblia? Reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Está escrito aí desse jeito na sua Bíblia? Isso é princípio estabelecido por quem? Por Deus. Esse princípio está escrito desde o Antigo Testamento, se renovou na Nova Aliança. Por quê? Porque são sementes que brotam para a eternidade. Honra. Honra. A honra abre os céus, e a desonra fecha os céus.
E aí Satanás vem, e onde que ele vai? Exatamente na desonra, para fechar os céus sobre não estou falando de não crente não estou falando de quem não é crente, eu estou falando de servo mesmo, de servo não, de crente, porque crente até o diabo estremece na presença de Deus. Eu estou falando para crente, para aqueles que acreditam na palavra, que o diabo, meu irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então a pessoa fica cega de tudo e semeia na carne. A semeadura na carne, querido, é uma gama vasta de desonra, que a pessoa vai colher corrupção, e ela vai ter a paga da desonra. Então tudo isso que eu estou falando para os irmãos são princípios do reino de Deus, dos céus, para usufruirmos na terra. Deus quer, meu irmão, fazer com que o seu povo seja o povo mais feliz e mais próspero da terra, mas nós estamos semeando na carne. Nós não estamos semeando os princípios que o Senhor nos colocou, mas fazemos aquilo que é o nosso bel prazer, que nós achamos que é o certo. Não buscamos a revelação da palavra, irmãos. Não buscamos aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Fazemos aquilo que nos agrada, aquilo que a nossa carne quer. E isso é semear na carne. Colherá corrupção. Não erreis. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Porque o que semeia na carne vai colher a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, ao seu tempo, vamos colher, se não houvermos desanimado, se não desanimarmos, é o que o texto diz. Então, como eu estava falando na batalha, nós temos que entender que a nossa luta, ela merece toda a atenção. Se você está enfrentando uma luta espiritual, você vai enfrentar essa luta espiritual com armas espirituais. Efésios capítulo 6 diz o que? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Então, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas era contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então nós devemos nos revestir do capacete de salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da couraça da justiça, cingindo os nossos lombos com o cinto da verdade, e os pés com as sandálias do Evangelho da paz. Ou seja, meu irmão, princípios espirituais. Só se combate, meu irmão, corrupção, só se combate maldição hereditária com princípios dos céus. Pastor, eu não consigo sair desse ciclo de maldição. Começa a viver uma vida de princípios para você ver. Primeiro tem que crer em Jesus, tem que ter uma aliança com o Senhor. Mas se você vive uma vida de princípio, meu irmão, não tem capeta que resista contra a palavra. E através da sua semeadura, você começa a plantar. Só que o problema do ser humano é que ele planta hoje, ele quer colher amanhã. Tem algumas sementes que você planta, que rapidamente você vai colher.
algumas não. Algumas você vai plantar a vida inteira e vai colher muito tempo depois, se não desanimar. Então, amados, quando eu digo que você tem que dar a atenção que a luta merece, porque quando você ganha uma luta espiritual, Deus está autorizando, meu irmão, uma promoção na tua vida. Por que tem pessoas que estão estagnadas dentro da igreja? Por quê? Porque ela não está vencendo as lutas dela. Então ela regrediu. Em vez de subir, eu sempre falo isso aqui: a nossa vida é feita de etapas. Cada etapa que eu sou um vencedor nessas batalhas espirituais, o Senhor me autoriza uma promoção. Eu sou promovido no reino do Espírito. A minha patente aumenta. No militarismo, né, o cara que chega como soldado e ele vai galgando, não é assim? Cabo, sargento, aí vai tenente, depois capitão, major, tenente coronel, coronel, aí no exército tem general, né? Na marinha é outra hierarquia, almirante, capitão de corveta, enfim, são patentes que a pessoa só vai conseguir conquistar quando ela atinge lá os princípios, né? O checklist, não, tem que ter tantos anos de carreira, tem que ter vencido algumas guerras, tem que ter passado por isso. No mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. A gente se converte hoje, e aí a gente começa a passar por algumas lutas. Vencendo essas lutas, cumprindo os princípios, eu estou habilitado a receber uma nova patente. É por isso que hoje, as lutas que você enfrentava alguns anos atrás, hoje talvez não tem tanto peso como tinha antes. Por quê? Porque você já tem experiência com Deus, você já tem uma patente maior. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, os oficiais, vamos dizer assim, uma patente mais elevada, eles têm lutas maiores, mas os benefícios são muito maiores também. Você vai orar e os demônios vão se sujeitar à tua oração. Você vai orar e o enfermo vai ser curado. Você vai orar, meu irmão, e as portas vão se abrir, porque ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A porta que ele abre, meu irmão, não tem demônio que vai fechar. Porque edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluias. Então entenda isso, querido. Tudo que eu estou falando para os irmãos é princípio. Satanás, ele investe pesado na batalha para te destruir, tentando primeiramente pôr o desânimo em você. Quem nunca se sentiu desanimado? Quem nunca se sentiu desanimado? Uma coisa é você sentir um desânimo, outra coisa é você viver desanimado. Já viu que a pessoa, você chega perto dela, se você estava bem, você começa a ficar mal. Por quê? É só reclamação. Ah, misericórdia, que minha vida é isso, Deus podia voltar e me levar. Que a pessoa não quer nem ver Deus, ela quer ser livre dos problemas. Em vez de falar assim, em nome de Jesus, capeta, sai da minha frente, porque maior que está em mim do que o que está no mundo. Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, e vai para cima. Porque ele investe pesado, querido, para te derrubar, para te desanimar. Por quê? Porque o diabo conhece os princípios. Ele conhece os princípios e quer que você peque aonde? Naquilo que vai te jogar para o buraco. Sim ou não?
Você acha que o diabo dá soco em vão? Dá não, querido. Assim, eu vou atingir ele nessa área aqui, porque se ele pisar na bola aqui, a vida dele fica amarrada. Eu vou fazer ele fazer um voto. Aliás, eu vou fazer com que ele desista do voto e a vida dele fica amarrada, porque a Bíblia diz o quê? Quem votar, cumpra. Aí a pessoa faz um voto e não cumpre. Ó, a vida quebrando princípios, sementes de desonra, uma atrás da outra. Quando o diabo veio tentar Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, ele tentou Jesus nos princípios. Está escrito. Está escrito. E Jesus foi como? Na palavra. Então, amados, é tempo de você investir pesado. É tempo de você investir pesado em ganhar. E saber que a nossa luta, meu irmão, ela precisa você colocar toda a sua força para vencer. Porque você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Amém, queridos? Nós somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, para de desanimar. Corre para cima e diz: Senhor, se eu ainda não fui abençoado é porque o Senhor está caprichando para mim, eu vou chegar lá. Não esquece de mim não, Senhor, eu já venci aquela lutazinha que passou, então aumenta a minha patente, aumenta a minha bênção, aumenta a minha farinha, o meu feijão aí, Jesus. Princípios. Aumenta aí, para que eu possa abençoar o meu irmão, para que eu possa abençoar o reino de Deus, para que eu possa ser um homem segundo o coração de Deus e atingir o maior número de pessoas. Esse é o propósito. Não é para ficar para você. Não é. Mas não se esqueçam que as bênçãos vão aumentando, as lutas também. Mas nós não podemos desanimar. Amém? E para encerrar, eu queria ler um versículo que está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo quanto tiver, Eclesiastes 9, 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que Deus colocar na tua mão, meu irmão, faça com a maior força, desempenhe o melhor possível, sirva. Por quê? Porque quando a gente sair dessa, meu irmão, não vamos poder mais acrescentar nada. Aí entra a questão do galardão. Os irmãos estão lembrados dos estudos, diversos estudos que nós temos falado aqui na igreja, na escola bíblica. As nossas obras vão passar pelo fogo. Se for de prata e ouro, vão ser purificadas, mas se for de palha e feno, vão ser queimadas. A pessoa vai ser salva só como que pelo fogo. Ou seja, meu irmão, não vai ter nenhuma patentezinha para você lá. Então, meu irmão, há tempo ainda de fazer o melhor para Deus, de dar o melhor para Deus, de viver princípios, de descortinar as janelas dos céus. Você acha que lá no céu, meu irmão, Deus, que é um Deus extremamente criativo, criou todas as coisas, olha o tamanho do universo. Você consegue medir o universo? Alguém conseguiu já? Eles falam que o universo é infinito, o número de estrelas não se pode contar, o número de galáxias não se pode contar. A nossa galáxia, que é gigante, é menor do que as maiores. Agora eu pergunto para você, lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus: eu vou para a casa do meu pai preparar a morada para vocês. Você acha que Deus vai fazer um casebrezinho para você lá no céu, para viver eternamente? Vai ser caprichado, Rose.
nem o melhor arquiteto, nem Oscar Niemeyer, que projetou Brasília, nem os melhores engenheiros e arquitetos do mundo podem sequer imaginar o que está sendo construído para mim e para você, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nem jamais penetrou em algum coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí é a hora de você dizer: glória a Deus, eu recebo, meu Pai, essa palavra na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aplaude Jesus bem forte, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, mas eu creio que a semente foi plantada. Compartilhe, meu irmão, essa mensagem, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, querido, seja um crente inteligente do ponto de vista espiritual, e comece a viver uma vida de princípios. O que nós falamos aqui nessas 35 minutos, 30 minutos mais ou menos, foi só princípios e revelação do reino de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque é uma faca de 2 gumes, mas ela corta aqui e corta lá também. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos. Eu quero orar neste momento por todos os irmãos que aqui estão, pelos irmãos que nos assistem pela internet. Pai, que essa palavra, meu Deus, ela possa penetrar no mais íntimo de nossos corações. Derrama a tua Shekinah, que tenhamos, ó Deus, a inteligência do reino, uma sabedoria do alto. Meu Deus, venha descortinar os nossos olhos espirituais para enxergar como o Senhor enxerga, para ver como o Senhor vê todas as coisas. Nos ensine a viver uma vida de princípios que o Senhor estabeleceu, vivermos uma vida digna de honra, que o teu nome vai ser glorificado na nossa vida, Pai, porque nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. Por isso, lança por terra todo demônio mentiroso do inferno. Lança por terra, meu Pai, todo espírito de mentira, de engano, meu Deus, que vem para usurpar o direito legítimo que nós temos em Cristo, de cada uma das promessas, porque as promessas do Senhor cumpridas na nossa vida glorificam o teu nome, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, quebra o poder do inimigo, envia os teus anjos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, e abençoa cada lar, cada família, que possamos viver, Deus, conforme a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida. Se crê, aplaude Jesus bem forte e diga: glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido. Nós estamos chegando ao término do nosso culto, né? E como os irmãos sabem, nós encerramos o nosso culto com a sua oferta, com o seu dízimo. Os irmãos também que nos assistem, né, podem e devem semear, porque a obra de Deus não pode parar por falta de recursos. Uma das estratégias do inimigo na área financeira é exatamente isso, meu irmão: fechar a igreja por falta de recursos. O diabo, meu irmão, ele cega o entendimento da vida das pessoas para que não oferte. Parece uma coisa repetitiva, mas infelizmente a gente tem que falar essas coisas, porque senão, se já falando, muitos não vivem nem cumprem. Ninguém é obrigado, mas eu tenho como pastor a obrigação de falar, né? Para quê? Para que você seja abençoado. Quem planta, colhe.
A igreja, Deus deixou os princípios de dízimo, oferta, primícias, para quê? Para fazer, meu irmão, com que você seja abençoado e próspero. Porque, teoricamente, você sendo abençoado e mais próximo, mais você vai investir no reino de Deus, mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão ser tocadas. E como que se faz isso se não tivermos uma estrutura mínima para fazer isso, né? Nós temos uma estrutura que precisa ser, né? Nós temos vários projetos, não vou falar engavetado, né? Vários projetos que se só consegue fazer se tiver recurso, irmão. Sem recurso, a gente está tocando o barco, como diz aqui, só para tocar mesmo, porque não tem como investir. Então você que está nos assistindo, invista no reino de Deus, porque eu tenho certeza, meu irmão, que a sua vida vai ser muito abençoada. Nós temos projetos, precisam ser desengavetados para poder fazer com que o nome do Senhor cresça, né? Nós já estamos aí pela internet em vários lugares, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo tocadas. Então, irmão, continue investindo. Você que já é coluna, porque que já tem sido fiel, continue sendo fiel. E os que não são, que sejam. A Bíblia diz: fazei prova de mim, diz o Senhor. Sou eu não. Não é o pastor que faz ninguém, né? Eu sou apenas um instrumento de barro, né, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então vamos orar, que Deus abençoe. Teve até um irmão que falou comigo: pastor, mas se o senhor não divulga lá, é uma pessoa que assiste pela internet, se o senhor não divulga lá, as pessoas, não é por falta de divulgação, irmão, porque dá quem quer, né? Tem pessoas que ainda criticam o pastor por falar disso, falam mal. Eu vou falar um negócio para você, querido. Fala não, fica melhor você ficar calado. É melhor você ficar calado do que você abrir a sua boca para falar dessas coisas, principalmente se for um homem de Deus, porque mercenário está cheio de mercenário, mas para a glória do Senhor não tem mercenário aqui não tem, tá? Eu sou pastor, porque se eu dependesse de algumas pessoas para ter essa igreja aqui, meu irmão, não tinha igreja há muito tempo. Então eu falo isso para a glória do Senhor. É Deus que me sustenta. Você dando ou deixando de dar, meu querido, não é você nesse seu dízimo que sustenta esse trabalho, não. Pode ser quem for, pode ser o presidente da república. Quem me sustenta aqui é o Senhor, e Ele já provou isso várias vezes. Tem 11 anos que nós estamos aqui, tá? Isso não é um desabafo não, eu estou falando aqui, querido, para você colocar essa palavra no seu coração e fica lá, tranquilo, tá? Deus é fiel, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar abençoando aqueles que honram, vai continuar multiplicando, vai continuar, porque quem planta, colhe. Fecha os teus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos porque o Senhor sempre, sempre tem nos abençoado. Meu Pai, venha repreender todo demônio, todo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, todo mamon maligno, que cega a vida das pessoas, meu Deus. E aqueles que têm sido coluna, meu Pai, nesse ministério, têm sustentado, meu Deus, têm sacrificado. Eu sei que o Senhor já tem abençoado, mas como sacerdote do Senhor, se a palavra do Senhor tem sido verdadeira na minha vida, na minha boca, eu quero liberar uma palavra, meu Deus, profética sobre a vida dessas pessoas, que elas vão ser muito mais abençoadas do que já são. Para a glória do Senhor, meu Deus, eu profetizo que ainda esses dias um milagre financeiro na vida dessas pessoas que têm sacrificado na igreja Nova Aliança. O Senhor vai te surpreender, meu irmão, por esses dias, e que você possa ser uma testemunha de que é o Senhor que está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, diga: eu creio, e receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe,
te leve em paz para o seu lar, para a sua casa. Repreenda todo demônio, todo espírito maligno, caia por terra toda doença, todo mal. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado por tudo, tá? Os irmãos que nos assistem, e fica na paz até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus.